Queridos irmãos, aqui se nota a grande dedicação do apóstolo Paulo em prol desses irmãos que viviam em Filipos, onde a graça do Senhor havia sido também ali manifesta, e o Senhor havia chamado já muitos irmãos a este caminho santo. Ele fazia aqui nesta carta a complementação de uma exortação a que eles se guardassem cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Este era o cuidado que o apóstolo tinha, por isso que escreveu então a carta anterior e como sequência esta aqui. Quando ele diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, era porque ele complementava o que ele havia exortado aqueles irmãos, que finaliza assim, porque ele falava daqueles que não cultivavam os frutos do Espírito, mas o cultivo das pessoas eram frutos da carne, ou dos sentimentos perversos que há no ser humano. Ele pedia que aquela irmandade fosse imitadora deles e ter cuidado, segundo o exemplo que haviam visto neles, porque muitos havia, dizia ele, dos quais muitas vezes vos disse, e também agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isto é, pessoas que não se sujeitam a estar caminhando nesta graça, submetendo-se e oferecendo-se como sacrifício vivo e agradável perante Deus, cujo fim é a perdição, dizia para eles, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Os irmãos, vejam que conselho tão lindo, maravilhoso que passou os irmãos de Filipos. Mas depois dizia, porém, a nossa cidade está nos céus, onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Imagine, irmãos, o propósito de Deus em Jesus Cristo, anunciado pelo apóstolo aqui, que iria transformar o corpo daqueles irmãos de um corpo abatido, um corpo mortal, para tornar-se conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo, por causa do poder e a eficácia de sujeitar a si todas as coisas. Este poder estava e está em Cristo, e aqueles que a Ele se achegam são revestidos deste poder para sujeitar, irmãos, as forças das trevas, do pecado, e manter a sua vida, o seu corpo livre das contaminações deste mundo. Aí então ele diz assim, portanto, meus amados irmãos e muito queridos, minha alegria e minha coroa, estais assim firmes no Senhor. Recomendava para ninguém se desviar, ninguém desanimar, ninguém desistir de seguir o Senhor por fé. Aí ele fazia um pedido a duas irmãs que não estavam muito bem entre si, no relacionamento delas quanto à obra de Deus. Eu rogo então a Evódia e a Sintique, duas irmãs, que sintam mesmo no Senhor. E pedia também ao irmão que era companheiro verdadeiro, que ajudasse aquelas irmãs a trabalharem no ministério do Evangelho. Então, os irmãos, vejam, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Isto porque ele devia ter alguma pessoa que o acompanhasse, mas que não eram verdadeiras. Por isso que a verdade, irmãos, diz a palavra em João, a verdade vos libertará. Aqui ele chama este companheiro de verdadeiro, porque era um homem de verdade, não era um homem que se
deleitava nas coisas não verídicas, mas na verdade, cuja verdade é Jesus Cristo. Então, para ser um verdadeiro companheiro, não pode ser falso, tem que ser fiel, tem que ser verdadeiro, porque a gente arruma companheiro para tudo, irmãos. Os irmãos vejam no mundo, perdoe a minha comparação, mas é uma realidade. As pessoas que se dedicam a assaltar, a roubar, eles arrumam sempre companheiros do mesmo tipo, da mesma qualidade, que trazem consigo os mesmos males, porque são companheiros para aquela finalidade. Agora, encontrar companheiros para a vida eterna, para a justiça, para a salvação, não é muito fácil não, irmãos. Então vejamos aqui, olha, tem irmandade até na galeria, aqui embaixo está cheio, e por esse mundo afora, quantos que devem estar ouvindo também a bendita palavra de Deus? Primeira coisa, devemos ser verdadeiros companheiros de Jesus Cristo, porque o que faz o companheiro? Ele acompanha alguém, não é isso, irmãos? Se eu preciso ir num lugar e digo, eu preciso de arrumar um companheiro para ir comigo, por quê? Porque lá é perigoso, eu tenho que carregar esse negócio pesado, eu preciso de um que me ajude, um companheiro, não é isso? Então tem que ser um companheiro fiel. Se eu preciso de determinada qualidade para me acompanhar, então eu escolho aquele que possui esses detalhes, que me ajude. Nós primeiro fomos chamados para sermos companheiros de Jesus Cristo, seguindo os seus passos. Então, para ser companheiro e companheiras de Jesus Cristo, precisa ser verdadeiro, e a verdade precisa estar em nós. Então ele pedia para esse companheiro dele, que era verdadeiro, para ajudar aquelas mulheres, nossas irmãs, e também com o irmão Clemente, e com outros que eram companheiros deles no Evangelho, e tinham os nomes escritos no livro da vida. Recomendava a eles para serem contentes, se regozijar no Senhor, e falava duas vezes, outra vez eu digo, regozije no Senhor, alegre-se em servir a Deus, mas seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque está perto o Senhor. Não deve haver no companheirismo competição. Digamos que eu sou companheiro de um irmão que vai fazer alguma coisa, e eu começar a competir com ele, querer aproveitar de oportunidades de ser superior a ele, mas não, o máximo que eu posso ser é igual a ele. Então seja a vossa equidade notória a todas. Nós cantamos um hino assim, igual ao mestre eu desejo ser. Ele é o parâmetro, ele é o modelo. Nós temos que fazer de tudo para chegar a ser igual a ele. E ele falou uma vez para os discípulos assim, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, não precisa querer ser mais. Então nós queremos também, irmãos, entre nós, equidade, igualdade. Não queiram ser melhor, superior, mais perfeito do que o outro, porque o crescimento desta bendita obra consiste no que é menor. Ser servo, não ser dono, ser submisso, não ser que tem o mando e o domínio, porque assim o Senhor Jesus ensinou, porque ele era assim. Os irmãos vejam que ele, nunca ninguém teve a coragem de lavar os pés do Senhor. Teve uma mulher, e manifestando uma grande gratidão, irmãos, ela molhava os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Mas os discípulos não fizeram isso, ao contrário, foi Jesus quem lavou os pés dos discípulos. Lavou os pés até daquele que ele sabia que havia de traí-lo, que não era verdadeiro. Os 11 eram verdadeiros, menos um, ou seja, os 12 menos um, que não era verdadeiro, era falso, Judas Iscariotes. Deus nos guarda, irmãos, de falsidade, mas autenticidade. Sejamos autênticos, honestos, justos,
para que o Senhor nunca se distancie de nós. Por quê? Porque se a pessoa vai acompanhar alguém, e este alguém percebe que o seu acompanhante não é verdadeiro, ele se distancia dele. Pode andar um pedacinho junto e depois falar: olha, fica aqui que eu vou mais para frente. Bendito seja Deus. Que nunca o Senhor nos diga isso: só fica por aí que eu vou indo. Não, ao contrário, vem comigo, me acompanha, me sigam. Glória ao nome do Senhor. Aí então, vendo as preocupações que a Irmandade de Filipos tinham, ele disse: vocês não fiquem inquietos por coisa nenhuma, não percam a paz, não se incomode por coisas que aparecem, por ventos de doutrinas, por heresias que aparecem por aí, porque agora é muito fácil, isso tem muito. Não se preocupe com isso, mas antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Irmãos, tudo que nós sentirmos que nos aborrecem, que nos incomodam, que tiram o nosso sossego, que nos deixa sem dormir direito à noite, que nos traz preocupações, não há necessidade de tomar nenhum medicamento, senão, por essa razão, ir aos pés do Senhor e comunicar: Senhor, eu estou incomodado por isso, perdi o sono por isso, estou preocupada com isto, estou com medo que ocorra isto, tenho temor disto na minha casa, na minha família, nos meus filhos, no meu marido, na minha mulher. Eu não tenho o que fazer, Senhor. Então eu deposito esta minha oração, esta minha petição, torno conhecida diante de Ti. Receba, Senhor, esta minha oração que Te faço, e que sou grato a Ti. Ação de graças é gratidão que se oferece a Deus. Há irmãos que quando começam a orar, já começam pedindo, abre a boca já pedindo. Quando iniciamos a oração, como vemos sempre, ouvimos sempre, inicia-se com ações de graças, reconhecendo os favores de Deus, a misericórdia alcançada dEle, a bondade que Ele nos fez, e o favor de ouvir a nossa súplica. Isto é uma ação de graça. E depois então pede, apresenta a tua petição, e o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Então nesta manhã não esteja ninguém inquieto, preocupado: o que vai ser agora? O que será daqui para frente, meu Deus? E isto que vem acontecendo, e aquilo, e aquele outro, e com meu parente, e com irmãos, esses cuidados. A solução não está na nossa mão. Ninguém tem poder de resolver esse tipo de problema quando depende de terceiros, e às vezes nem quando depende de nós mesmos. Se eu tenho uma dor de cabeça, e eu quero, a dor está em mim, mas eu não tenho poder de resolver. Tomo um medicamento, não sara, fico quieto, não sara, faço uma coisa, faço outra, não passa a dor. Então não tenho capacidade de resolver nem os problemas que estão na minha pessoa, muito menos os que estão nos demais. E por conta disso, temos aquele que conhece todos os corações, e que o mundo todo está na palma das suas mãos. Se alguém está inquieto por causa de leis, por causa de coisas que surgem, por causa de afirmações que se ouvem, nós temos um elemento nas mãos, irmãos, que traz de tudo para nós abundantemente. Tudo o que quiser saber. Coisa boa, pouco, mas coisa má tem muito. Sucesso, pouco. Insucesso e prognosticação de coisas aí para o futuro, mas está cheio. Mas não vamos perder tempo com isto, irmãos. Pensemos que nós temos o dever somente de meditar no bem que nos está proposto e que ainda está valendo, porque aquele que se desviou não tem mais, perdeu a proposta de ir com o Senhor. Mas nós aqui ainda que estamos ainda aqui, temos firme em nós a proposta que o Senhor nos fez: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ainda está de pé isto, irmãos, não caiu esta proposta.
O que cai é a nossa dedicação e acabamos deixando de lado. Mas quem ainda tem consigo lembrança de que está nesta graça para alcançar a vida eterna, não desista, continue, porque a proposta ainda está de pé. Bendito seja o Senhor. E por conta disso, então, olha o que Paulo escreveu. Vocês orem então com ação de graça e façam notório ao Senhor as vossas petições, pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, quer dizer, a paz que é maior do que toda a tua preocupação, tudo o que você ficou sabendo, tudo o que está te tomando tempo, tudo o que está te incomodando, esta paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Os irmãos acham que isto é pouco? Nós cantamos agora, olha aqui: só a paz de Deus protegerá nossa mente e coração, e de transgredir nos livrará, vindo a nós a tentação. É o que nós cantamos, e é o que o Senhor revelou aqui, que a paz que Ele nos dá nesta manhã é maior do que tudo aquilo que nós pensamos, e ela vai guardar os sentimentos, ou seja, a origem dos nossos pensamentos, no lugarzinho aqui dentro da cabeça, do cérebro, onde formulam os pensamentos. Aí a paz de Deus vai chegar e vai guardar. Bendito seja o Senhor. Porque aqui dentro, no lugarzinho, no cérebro, a gente maquina, a gente pensa, a gente imagina, cria coisas que não existem. Se forem coisas boas, a gente até fica contente. Às vezes a pessoa até ri sozinha, pensando em coisa, fica feliz, e é só pensamento. Mas se for coisa ruim, daquilo que você ouviu, daquilo que te disseram, daquilo que você desconfia, daquilo que o teu ciúme provoca uma coisa ruim contra ela, a mulher, ou contra o marido, estas coisas são más, são perversas. Mas se a paz de Deus te tomar nesta manhã, este lugarzinho vai ser guardado, e você vai ter o teu sentimento não em ti, mas em Cristo Jesus. E sentimento nele, irmãos, é só coisa boa. Bendito seja o Senhor. E como nós cantamos, esta paz protegerá nossa mente e coração, e nos livrará de toda tentação. Se alguém está nesta manhã, já levantou o mal, já está tentado, já está perturbada a pessoa por tantas coisas, e muitas vezes nem aconteceu nada, mas são pensamentos, são imaginações, e isso está te fazendo mal. Você nem dormiu direito esta noite, virava de um lado, virava para outro, o sono não vinha, e quando vinha eram sonhos maus, porque a mente está carregada de males. No nome do Senhor Jesus, pela paz que está reinando aqui, sejam desfeitos estes males. Receba agora a paz que vem do céu. Glória ao nosso grande Deus, irmãos. Irmãos, não tem coisa melhor do que paz. Uma casa, uma família sem paz é horrível, irmãos. Viver num lar sem paz é um suplício, é um sofrimento. Vai conversar, desentende, pega uma coisa, a outra pessoa que mexeu ali acha ruim, vai ali, não pisa aqui porque eu acabei de passar um pano molhado aqui, e já briga com a pessoa. Vai aqui num lugar, vai a outra que está sem paz, viu que não ficou no lugar que tinha deixado, já repreende. O repreendido se ira, e lá começa uma guerra. É assim a vida na casa onde não há paz. Criança faz
coisas que não agradam aos pais, a paz vai embora, a criança chora, a mãe perde a paciência, o marido intervém em favor da mulher, briga mulher e marido. É assim ou não é, irmãos? E lá embora vai a paz. Até os animaizinhos de estimação dentro de casa acabam pagando a conta quando a paz não existe. Eles sofrem junto com a família porque não tem paz. Tudo que está dentro de casa está sob efeitos de uma guerra, de uma batalha, porque não tem paz. Esta palavra veio trazer a paz nesta manhã. Glória a Jesus. No mundo não existe isto, irmão. Onde se pode buscar a paz? Onde se pode buscar a comunhão com Deus? Os irmãos sabem que o primeiro mal que acontece com as pessoas, com os filhos de Deus e as filhas de Deus, é quando perdem a paz com Deus. Poderão até estar muito bem materialmente ou fisicamente, em paz dentro de casa, com a família, no trabalho, por onde anda, tudo tranquilo, mas com Deus estiver sem paz, é pior ainda. Porque se a pessoa não tem paz com Deus, não tem liberdade com Ele, não tem comunhão com Ele. Não tendo comunhão com Ele, a paz de Deus não vem. Você pode estar muito bem por causa dos seus interesses materiais. Você gosta dela, você gosta dele, então faz de tudo para se ajeitar e não haver nada que te atribule. Mas muitas vezes perante Deus não consegue orar, não consegue ter comunhão, não consegue cantar um hino de louvor a Deus, não consegue pegar a Escritura e ler uma parte porque não consegue meditar no Senhor, porque a paz foi rompida. E Paulo escreveu assim aos irmãos de Roma: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje esta paz, irmãos, vem pela justificação. O Senhor veio oferecer aqui: quem quer ser justificado? Não precisa levantar a mão, mas eu quero, Senhor, eu quero ser justificada, eu quero ser justificado. A Irmandade aceita a proposta do Senhor, justificação, e a consequência desta justificação é a paz com Ele, e a paz com Ele derrama sobre nós as suas bênçãos. Recebamos agora a paz de Deus e as bênçãos dele na nossa vida. Ah, irmãos, está terminando o mês de abril, último dia do mês de abril, último domingo do mês de abril, e encerramos este mês com o anúncio da paz. Paz que vem do céu. Não dá vontade de glorificar a Deus, irmãos? De louvar a Deus? Senhor, eu não sou digno de tanta paz, de tanta alegria, de tanta comunhão. Olha, irmãos, quando isto acontece, é porque o Senhor está contente conosco. A Irmandade, fique sabendo agora uma coisa: que Deus está nos aceitando na sua presença. Olha aí, este rumor, o que é isto? É a satisfação de saber que o Senhor está me aceitando. Por isso eu louvo ao Senhor. Louvemos o nosso Deus. Deus é bom e a sua misericórdia permanece para sempre.